Se pudesse falar um pouco dessa relação que você tem próxima com ele e realmente esse dia a dia dele, né? Parece que ele virou um torcedor e é um negócio assim que... E contagia, né? Contagia porque os torcedores... Eu fiz um vídeo agora, ele falando sobre o povo cearense. Pô, a torcida ficou encantada, encantada. Ele se emociona falando do cearense. Então, eu queria que você pudesse falar sobre isso aí também. Eu vi o seu vídeo e realmente repercutiu muito. E aquilo ali é o Vojvoda na essência dele, né? O Paes tem uma frase sobre o Vojvoda, né, um conceito que eu acho que é um ser humano raro. Ele é muito diferente, cara. A comissão dele, a comissão toda é impressionante, mas especificamente assim, ele é um cara profissionalmente extremamente exigente. As pessoas não se enganem, ele exige, cobra com muita educação. Ele já me deu alguns conselhos e algumas broncas, mas sempre assim com muita educação. Teve um episódio com ele, por exemplo, que ele falou alto um dia sobre algo que agora eu não vou lembrar o detalhe. Falou alto, falou. Aí saiu da sala. No outro dia, quando eu cheguei, falou: cara, o Vojvoda tá te chamando na sala dele. Aí tu... Acho que eu nem contei isso pra ninguém assim. Aí eu cheguei na sala, ele falou, só eu e ele falou: olha, quero lhe pedir desculpa pela forma como eu falei ontem. Eu falei: não, professor, que forma, não? Professor, você falou como você tinha que falar. E eu agradeço, porque a gente tem que ouvir também. Realmente isso tem que melhorar, essa situação que você tocou e tal. Mas o que eu fico assim, impressionado é com o cuidado dele no outro dia de chamar para pedir desculpa numa situação que nem precisava, né? Porque ele pelo lado profissional, extremamente exigente. Mas é um cara cordial, educado e extremamente emotivo em tudo que faz, né? Verdadeiro. E eu acho que isso ganha demais todo mundo, né? Todo mundo que convive com ele, né, tem essa admiração, porque percebe realmente que é algo ali dele, da pessoa. E isso inclui os atletas também, né? Ele toma decisões, muitas vezes, que desagradam o atleta. O atleta quer jogar o tempo todo, o atleta não quer sair do jogo, isso é uma coisa normal deles, né? E acho que tem que ser assim mesmo, o jogador não pode ficar jamais acomodado, o jogador está incomodado ali de não jogar, e percebem no Vojvoda uma lealdade, o porquê das decisões. Tem que tomar decisão, só vão jogar esses, os outros, entendeu? Isso é em qualquer lugar, é da profissão deles. Mas percebem algo verdadeiro. A relação dele com os funcionários do Fortaleza é algo assim impactante, porque ele vive realmente o clube. Eu tive um privilégio, quando ele chegou em 2021, ele chegou e morou no PC, né? Morou o ano de 2021, de maio a dezembro, ele morou no PC. Eu tive o privilégio de conviver muito com ele nessa época, porque eu morava, na época, ali na Parangaba, então ele não tinha carro ainda, ele só comprou um carro mesmo depois de muito tempo. Então, todos os jogos, quando terminava o jogo no Castelão, eu esperava e levava ele ao PC. Todos os jogos. Era algo assim da nossa rotina, né? E às vezes ele se preocupava: não, eu pego um táxi, professor, eu estou aqui. Então, acabei, né, estreitando a relação com ele. É claro que o dia a dia nos fez mais próximos também ainda, mas ele entende hoje como funciona o Fortaleza, ele gosta da cidade, ele gosta das pessoas. Aquilo que ele falou realmente é o que ele pensa. E a gente tem um privilégio, porque além de um cara ser tudo isso, é um cara extremamente competente, como você falou, né? Um cara inteligente, um cara que trabalha. Ele quando a gente está numa viagem, a gente não sente ele relaxado. E isso é algo que às vezes até... Mas ele é o tempo todo pensando no jogo. Então o jogador, ele está... Quando está aqui um bastidor, a gente está no café da manhã. Então ele chega para o jogador tomando café, às vezes fala: passa ali na sala de vídeo depois do café. Então ele pega o jogador individualmente na sala de vídeo, né? O Palheta está rindo porque é uma coisa que a gente presencia. É uma coisa que faz parte da rotina dele, né? Dar ali o máximo de informação para o jogador, conversar, tá sempre com seu caderno anotando as coisas, com sua tática, né, com a parte de campo. Mas é algo que a gente admira, cara. A forma como ele trata os torcedores também, que ele respeita. Qualquer lugar que a gente vai. Teve uma época no 2021 que ele ia a pé ali pro Norte Jockey, né, que é o shopping ali ao lado do PC, ele ia a pé. E aí, daqui a pouco, ele começou a perceber que não dava mais, né? Começou a ser filmado, foi filmado vendo um racha ali dos funcionários, que é famoso esse vídeo. É famoso esse vídeo, aí ele começou a perceber que não dava. E hoje, qualquer lugar que ele vai... A gente estava há umas 2 semanas no lançamento de uma revista que o Paes foi capa, né?
E ele foi, né? E ali tava muita gente que não é do futebol, é da sociedade, Total. são empresários, atendeu todo mundo. Tinha um argentino, um senhor, que foi conversar com ele conversou 30 minutos com esse argentino, com um senhor de idade contando histórias lá de Rosário, e ele... Muito legal, cara. É um cara realmente que vale a pena conhecer. Quem tem intimidade, quem conhece os funcionários do clube, são privilegiados, né? Em 2021, por exemplo, contar só para finalizar essa resposta com um bastidor, em 2021 eu chegava no clube muitas vezes para deixá-lo depois do jogo e o pessoal da cozinha tinha uma janta preparada para ele, né? Porque ele morava sozinho no clube. O clube ninguém mora no PC, então ele morava sozinho. E aí, professor, não, Júlio, você está cansado, pode ir para casa, você quer companhia para jantar? Não, não precisa. Às vezes eu ficava, mas muitas vezes não. E aí ele chamava o porteiro, que era o único cara que estava ali, o vigília, né, para jantar com ele. O porteiro às vezes ia abrir lá a cozinha e tal. E teve um dia que um dos porteiros falou: Ei, ele me chamou para jantar, o que eu faço? Jante com ele. Jante com ele, entendeu? E aí conversava com o porteiro, perguntava do você assistiu o jogo, o que você achou? Então, realmente é um cara fantástico. A gente tem um privilégio de ter Juan Pablo Vojvoda na nossa história. Rapaz, eu fico só imaginando assim, eu espero que ele continue então no clube muito tempo, né? Porque vai ser até difícil quando chegar outro, porque parece que ele subiu o patamar, não só tecnicamente, eu acho que isso é indiscutível, é o maior da história do clube, mas eu acho que a relação, né, de funcionários, né, vai deixar assim uma lacuna incrível, né? Por ter se tornado uma pessoa... Ele parece ser íntimo, né, das pessoas, né? Virou uma pessoa... Tem essa relação, tem essa relação. Ontem eu falei aqui do chá de fraldas, né, do Thiago, e ontem ele apareceu lá. Ele apareceu, estava lá o staff, a comissão, a gente lá se divertindo, conversando. Ele entrou na sala, conversou, parabenizou o Thiago, a esposa do Thiago, sentou, comeu salgado, bateu papo. Então, ele é um cara simples, cara. Um cara extremamente simples. Agora, tem uma coisa profissionalmente que... Tem muitas coisas, cara, que ele nos ensinou, mas eu vou dar um exemplo aqui de como é a cabeça dele. Em 2021, a gente foi 4º lugar. Pô, teve comemoração, teve alegria. A gente tá no ápice, meu amigo. Libertadores ano que vem. E aí eu lembro que... alguns dias depois, ele me chamou, né? A gente estava finalizando ali o ano para viajar, para de férias e tal. E aí ele me chamou no campo, me chamou ali na sala, vamos ali no campo. Aí a gente chegou, ele falou: o que é que a gente... Não, isso aqui está muito bom, não tá? Eu falei: tá, professor, tá muito bom. E o ano foi ótimo, tá maravilhoso. O que é que a gente precisa melhorar? Quero que você me diga agora 5 coisas que a gente precisa melhorar aqui, olhando para cá. E aí eu fiz exercício com ele. Eu falei: professor, na minha cabeça estava tudo ótimo. E aí o exercício foi: não, será que a iluminação não pode melhorar? Essa iluminação acho que é um pouco antiga aí. Serve, mas é antiga. Então, iluminação. Eu acho que esse campo aqui, que é um campo auxiliar, ele não é nivelado no campo principal. Tem ali um desnivelamento ali. Nivelar. Fisioterapia, eu acho que um dia... Fisioterapia. Então, a gente anotou ali até mais de 5. E aí foi passado depois, a gente passou depois, ele conversa com... Não conversa só comigo isso, ele faz isso com várias pessoas. E aí a iluminação foi trocada, o campo foi nivelado no outro ano, melhorou isso, melhorou aquilo. Agora, a semana passada, ele chamou eu e o Daniel, né? A gente estava ali na lateral, o Daniel Pessoa, a gente estava na lateral do campo, falou a mesma coisa. Falou: a gente ainda precisa melhorar algumas coisas. Sempre. Então, é um cara que nos ensina que você está no ápice, você é o líder do campeonato, você tem coisas para melhorar. E eu acho que essa é a visão mesmo, né? Hoje eu entendo isso claramente, que tem que ser assim. Mas ensinado, aconselhado, e eu falo sempre para eles da comissão, nível de exigências. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas, isso aí também é natural. Claro. Né? A gente vai para uma reunião com ele, esse voo tá... Não, professor, eu acho que esse voo é ok. Eles não acham, mas eu acho. E aí a gente vai argumentando. Mas o nível de exigência eleva o clube, né? Eleva o clube, e isso a gente não está onde está por acaso.